Estamos aqui em São Paulo e tem mais 17 cidades conectadas pela internet para esse encontro com Julián Carrón. Eu estava pensando assim, quando eu era colegial, o domingo à tarde era o momento, tempos atrás. O domingo à tarde era o momento mais triste da semana. E estou pensando como me sinto agora. E como o movimento mudou os momentos da semana, não? E uma vez Julián falou que para nós o movimento é como quando Jesus ia com os apóstolos. Ia para Cafarnaum, depois ia para a casa de Maria. E cada proposta era uma surpresa. E o movimento é assim para nós. Se nós temos essa abertura, não tem mais domingo à tarde chato. Todo momento pode ser a possibilidade daquela surpresa que era estar com Cristo, com os apóstolos. Não? Então hoje quer ser uma possibilidade de diálogo com Julián. Chegaram várias contribuições do Brasil todo. Escolhemos algumas que exemplificam ou resumem um pouco as questões que surgiram. Então eu me calo e vamos começar aqui. Olavo primeiro que vai falar. De uma forma bem simples, quero contar a experiência que eu tenho feito nesses últimos tempos. Como tenho contado aqui na comunidade, eu contei para você também algumas vezes, Carrón, eu já estou há 3 anos num trabalho que vive um momento bastante complicado, bastante difícil de realidade em termos de perspectiva de continuidade. E junto com isso, eu também tenho uma realidade financeira muito complicada, porque eu ganho abaixo hoje do que minha família precisa para sobreviver. E a empresa passa por dificuldade, com frequência atrasa salários e tudo mais. E aí, tudo isso no início para mim, então, para mim, uma questão que me marcou bastante, que no início eu tinha um pouco de repulsa dessa realidade. Essa realidade era para mim contraditória, era uma coisa que me incomodava demais, né? Então eu tinha muita dificuldade de acordar na segunda-feira para ir trabalhar. Para mim era um trabalho grande, era uma fadiga grande para poder ir trabalhar no dia seguinte. E ao mesmo tempo, quando chegava em casa, eu tinha a pressão das contas que chegavam e eu tinha que, de alguma forma, tentar responder essa história. E isso foi tornando para mim esse processo insuportável, né, no tempo, porque é uma pressão grande, né? E eu me percebi também ali com uma posição que não era justa, né? Era quase um enfrentamento por conta dessa dificuldade de aderir àquilo que estava acontecendo. Então, num dado momento, foi interessante porque tem a ver com as coisas que você falou hoje. Num dado momento, eu me perguntei assim, mas escuta, mas a experiência do movimento, onde que me ajuda a enfrentar essa história? O que tem a ver esse caminho que eu estou fazendo no movimento há tanto tempo com esse momento de extrema dificuldade que eu estou passando? Né? Então, isso para mim, eu percebi que foi o ponto de partida. Então, a partir dessas perguntas que surgiram, eu me percebi de novo olhando para aquilo que estava acontecendo e não reagindo mais. Então, nasceu em mim uma necessidade de responder essas perguntas. Nasceu uma necessidade de que a realidade fosse diferente. Então, diferente daquilo que eu imaginava, eu entendi que eu tinha que aderir, abraçar aquela história que estava acontecendo ali. Né? Então, e aí, para mim, uma coisa que eu percebo é que em alguns momentos a gente tem que desafiar a realidade também. O que significa desafiar a realidade? Se é verdade essas coisas que a gente fala aqui,
ele tem que responder, isso tem que se realizar, né? Então, eu lembro que eu dizia assim, então, se o senhor incide, eu tenho que ver você, eu tenho que te encontrar, eu tenho que te experimentar, eu tenho que sentir o teu perfume, não pode ser esse sofrimento que está sendo, né? Então, a partir daí eu percebi que depois disso as coisas começaram a mudar, né? Então eu comecei a fazer escola de comunidade, por exemplo, como alguém que necessitava, como necessitado mesmo, alguém que precisava de uma resposta. Então, eu não fazia mais a escola de comunidade para poder, sei lá, eu percebi que deu um salto de qualidade em termos de estar nas coisas que eu fazia, né? Então, eu sempre buscava na escola de comunidade uma resposta para as coisas que eu estava experimentando. E eu vi que as coisas deixaram de ser óbvias para mim, deixaram de ser automáticas, deixaram de ser reativas. E eu me percebi cada vez mais, aí eu me percebi dentro da realidade. E quanto mais eu me lançava nas coisas que aconteciam, do meu trabalho, por exemplo, em casa, onde eu estava inserido, mais eu me percebia dono daquelas coisas que aconteciam, mais eu me percebia inteiro, mais eu me percebia. Antes eu não me percebia, antes eu percebia alguém que estava reagindo. Então, mais eu me percebia como protagonista dessas coisas. E aí aconteceram coisas muito impressionantes nesse tempo. Eu já contei para grande parte de vocês a amizade que eu desenvolvi com o meu chefe, que é um judeu. Quando eu cheguei na empresa, ele dizia assim, ele debochava das pessoas que tinham algum tipo de crença, né? Então ele desdenhava. Ele era um cara, como ele mesmo dizia, judeu ateu, né? Então, depois eu vou voltar nessa história, mas o que eu percebi nesse tempo, que essa construção da minha humanidade foi para ele também a possibilidade de identificar uma coisa a mais na realidade que ele não conhecia. A gente construiu um relacionamento nesse tempo. E aí foi aumentando em mim, então, uma vitalidade, então uma vida que eu não tinha, é uma coisa que enfim. E aí, eu queria só contar, mas só 3 coisas aqui que aconteceram nesses últimos tempos. Então, todo esse trabalho que a gente fez na empresa foi justamente para tentar tornar a empresa viável, para encontrar alguém que pudesse comprar a empresa. E agora a gente chegou nesse finalmente aqui. Em dezembro, a gente terminou todo esse processo de reestruturação e reorganização da empresa, fizemos um trabalho bacana, bonito mesmo, e encontramos alguém que queria comprar a empresa. E aí, em dezembro agora, eu fiquei sabendo que a empresa faria a opção de compra da empresa, mas que eu estaria fora do processo. Isso, para mim, foi muito doloroso, porque eu ajudei a construir aquele brinquedo, eu ajudei a construir aquele foguete. No momento mais legal, vamos dizer assim, eu não poderia usufruir disso. Então, para mim, isso também foi um baque, né? E eu lembro até que quem recebeu essa notícia foi esse meu chefe, e ele veio me contar, falou, escuta, aconteceu uma situação, foi dia 19 de dezembro, ele veio me contar, olha, a gente teve uma reunião, você não participou dessa reunião, e a gente acordou que você não continua no projeto. Falei, ok, tudo bem, mas o que você disse? Ele disse, nada, não disse nada, porque eu fiquei com medo de perder, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito bravo com ele, eu fiquei muito decepcionado. Decepcionado também por conta dessa história que a gente desenvolveu junto. Mas eu tinha já dentro de mim uma certeza que me permitia estar diante daquela coisa de um jeito e não era mais isso que me determinava, não eram mais essas circunstâncias adversas que me determinavam. Tem aquela questão de pressão, como é que eu vou pagar minhas contas, porque nesse momento eu tenho 5 filhas, não sei o quê. Tem a história de, mas e amanhã, como vai ser? Mas o que prevalecia nesse momento era uma certeza de um relacionamento que eu construí nesse tempo. Então, era uma certeza de um relacionamento com alguém que me dava uma satisfação, mesmo num ambiente completamente adverso. E aí aconteceu de fazer escola de comunidade, então, essa é uma outra coisa que eu aprendi também, a fazer escola de comunidade. Então, para mim, eu devorava aquelas coisas que aconteciam, que estão ali na escola de comunidade. E eu vi uma vez que o Dom Giussani comentou sobre o dicionário Gemol, enfim, onde ele pediu para São José, para o dicionário chegar.
E eu entendi naquele momento, mas se é para Dom Juceno, é para mim também. Então, todas as noites a gente reza com as meninas, com as crianças à noite, e as meninas sempre colocam uma intenção. Então, a partir deste momento que a gente fez escola de comunidade, que a gente entendeu essa história, a gente começou a pedir para São José por um trabalho que pagasse todas as nossas contas e o que mais queira, enfim. Enfim. Tinha uma outra história também, porque com essa situação financeira que a gente passou, eu fiquei 1 ano sem pagar a escola das meninas. Então, as dívidas iam acumulando. E o que significa ficar 1 ano sem pagar a escola? Significa que no ano seguinte eu não poderia rematricular as meninas e também não poderia fazer transferência de escola porque eu não teria o atestado de termo de quitação. Então, eram dramas que iam aparecendo, que iam surgindo. Então, a gente começou a pedir todos os dias por um trabalho e para que a gente pudesse encontrar uma solução para a escola. Então, o que aconteceu foi que um dia, as irmãs, eu tentando negociar com as irmãs, vou só falar 2 exemplos rápidos, mas negociando com as irmãs da escola para a gente poder conseguir um pouco mais de prazo, porque eu tinha certeza que se vendesse a empresa eu poderia quitar essa coisa da escola. E elas me deram uma notícia, não, a gente não aceita, a gente não vai fazer nenhum tipo de negociação com vocês. E aí, nesse dia, fiquei muito triste. E aí a gente foi na missa nesse dia, eu fui para São José e falei, São José, você me entende, eu sou um pai de família assim como você é um pai de família. Então eu preciso, me intercede por mim. Não necessariamente para pagar a escola, mas que você me mostre um caminho, para onde eu vou. Porque eu não dou mais, para mim ficou evidente que eu não dou conta. Então eu tinha 1 semana para resolver essa história. Então eu falei, São José, é até sexta-feira, tá? Na quinta-feira, a irmã da escola me liga e fala, olha, Olavo, tem uma pessoa aqui na escola que não é do movimento, que não é uma pessoa amiga nossa que quer quitar a escola para vocês, né? Eu fiquei... Na quinta-feira, a pessoa pensa, um dia antes, quer dizer, é tão evidente que evidente que Deus que responde, Ele responde, né? E aí, uma outra história que aconteceu também é assim, agora, desta semana, então, sexta-feira que passou agora, antes de ontem, foi a entrega do relatório final da auditoria, para consolidar a venda da empresa. Nessa semana que passou, eu estava com muito mau humor, estava muito chato, estava brigando com a Claudiana, passei 2, 3 dias com muito mau humor. Num dia eu falei para a Clau, vamos comigo, por favor, na missa, vamos junto na missa, porque eu não posso continuar com essa postura. E aí, na missa, o padre falava de pedir, que a gente não sabe pedir, que a gente pede errado, tal, que a gente pede pedra, ele dá pão, enfim, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso, de que eu tinha que pedir, né? E aí a gente estava brigado, então eu fui comungar, eu fui para cá, ela foi comungar, ela foi para lá. E aí quando eu olhei para cima, São José de novo. Eu estava de frente do São José, falei, São José, me dá uma posição, porque essa semana vai definir essa história do trabalho. E aí, quando eu chego, a gente terminou a missa, a gente foi para o carro, eu já estava diferente, já estava mais tranquilo. Eu falei, puxa, é como se alguma coisa de fora que vem e recoloca tudo no lugar. 10 minutos depois, parece piada, eu recebo um WhatsApp dizendo, quero conversar com você hoje. Então, eu fiz uma entrevista naquele dia, alguns dias depois fiz uma outra entrevista e fui contratado e começo na semana que vem. Então, o que eu quero dizer com isso? O que me comove nessa história? Não é resolver os meus problemas. Não tenho problema, não é a questão de resolver. É identificar, concretamente, que Jesus se propõe. Ele propõe um relacionamento comigo. Então, para mim, a experiência que eu fiz é daquele cego que foi curado, mas que volta para falar, mas eu quero continuar um relacionamento com você. É uma coisa... Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Hablo en español porque hay muchos españoles y... Vou falar em espanhol porque há muitos de língua espanhola lá atrás. ¿Qué es la cosa que te llama más la atención de todo este recorrido que has hecho? O que é que ¿Qué has aprendido? ¿En qué tu persona ha crecido? O que é que te chama a atenção? O que você aprendeu? Em que a tua pessoa cresceu no percurso que você contou? Una cosa. Uma coisa. Um juízo. Dá um juízo. Acho que... Pero el juicio lo has hecho en muchas ocasiones. Mas isso você fez em várias ocasiões. Tú
tú has sido desafiado una detrás de otra. Você Ela foi, grande. você foi enormemente desafiado várias vezes. ¿Y qué has aprendido de todo esto? E o que você aprendeu? Responder a esse desafio. Que siempre don Giussani nos citaba un texto: ¿por qué afanarse si es tan fácil obedecer? Giussani sempre citava um texto que diz: por que se preocupar se é tão fácil obedecer? Es como si viviendo todo este camino uno hubiera aprendido a fiarse de otro, ¿no? É como se vivendo esse caminho a gente tivesse aprendido a confiar, Porque cada vez se complicaba más la cuestión porque cada vez a questão se complicava mais, y por tanto el desafío crecía. crescia o desafio. ¿Habría podido romperse la cadena y decir, basta, ya me he fiado bastante, ya no me puede tomar más el pelo? A corrente poderia ter se quebrado e você ter dito: basta, já confiei bastante, cansei da brincadeira, He hecho todo, fiz de tudo, he pedido, pedi, no me has respondido. não me respondeu. Siempre me acuerdo de un personaje bíblico Lembro sempre de um personagem bíblico donde esto aparece en modo espectacular, que se llama Naamán, el sirio. onde isso aparece de forma espetacular, que é Naamã, o sírio. Naamán era un personaje importante del reino de Siria. Era uma figura importante no reino da Síria. Y entonces cogió la lepra. Mas ele adquiriu a lepra. Entonces, delante de esta situación, el rey, que le quería, que tenía afecto a él, estaba dispuesto a hacer todo, ¿no? Diante disso, o rei, que o queria bem, estava disposto a fazer de tudo. Y en casa del rey había una judía, una hebrea, que le dice a Naamán: si mi señor fuera a Israel, allí hay un profeta que le sanaría. E na casa do rei havia uma escrava judia, hebreia, que disse a Naamã: se o senhor fosse em Israel, lá há um profeta que seria capaz de lhe curar. Normalmente un personaje importante a una sierva ni siquiera la presta atención. Geralmente, uma figura assim importante nem presta atenção numa serva, numa escrava. Pero cuando uno está verdaderamente necesitado, escucha cualquier posibilidad, aun aquella que no habría escuchado en la situación normal. Mas quando a pessoa está verdadeiramente necessitada, ela escuta tudo, mesmo aquilo que numa condição normal não teria escutado. Y entonces, la imaginación. ¿A quién ir? A Israel. Al rey. Então a imaginação, ir a Israel, mas a quem? Procurar o rei, Al poderoso. o poderoso. Y entonces prepara toda la caravana con todas las riquezas para llevárselas al rey para ver si le cura. Então prepara uma caravana cheia de riquezas para ir até o rei para ver se ele o cura. Cuando llega él al rey, y el rey se enfada porque dice: pero tú me estás provocando, quieres la guerra contra mí, porque parece, pero ¿quién soy yo para poder curarte? Mas o rei, quando vê-lo chegar, se irrita e diz: mas você vem a mim para que eu o cure, mas você no fundo está querendo provocar uma guerra entre os nossos povos, e está dizendo isso porque quem sou eu para te curar? Podría haber vuelto a su casa. O Naamã poderia ter dado as costas e voltado para sua casa. Pero lo oye Eliseo, el profeta Eliseo, y manda a un siervo y dice: ven, dile que venga a casa mía, a mi casa, que yo le curaré. Mas o profeta Eliseu manda a Naamã um servo que ele manda dizer que ele vem à minha casa que eu o curarei. Un siervo. Um servo. Podría haberse roto de nuevo la cadena. Novamente a corrente poderia ter se rompido. Llega a casa de Eliseo y en vez de salir a Eliseo a esperarle porque era el personaje importante, le manda a otro siervo.
E ele vai até a casa de Eliseu, e ao invés do profeta sair para encontrá-lo, ele, personagem importante, Eliseu manda um terceiro servo falar com ele. Y le dice al siervo, y le dice, dile que vaya a lavarse ahí a ese riachuelo que se llama el Jordán y que se curará. E ele manda o servo dizer para ele, manda ele se lavar ali nesse riacho, o Jordão, que ele vai ficar curado. Y dice ya, allí ya, hasta aquí hemos llegado. Aí Naamã disse, basta. Hasta aquí hemos llegado porque ya... Pero no hay mejores ríos en Siria que este riachuelo del Jordán. Por acaso na Síria não tem rios maiores e melhores do que esse riacho aí do Jordão? Y ya se cogía los bártulos para volver a su país ya derrotado. E arruma as coisas para voltar ao seu país derrotado. Y los siervos que mantienen todavía la cabeza en su sitio le dicen, si te hubieran mandado al fin del mundo a buscar una flor para sanarte de la lepra, habría sido. Te manda que te laven el Jordán y te enfadas. E daí um servo dele, que ainda não tinha perdido a cabeça, disse, se ele tivesse lhe pedido para ir ao fim do mundo buscar uma flor para se curar, você o teria feito. Agora mandou tomar banho aí nesse riacho e você se recusa a fazê-lo? Podía haber dicho, basta ya, basta. Ele poderia ter dito, basta. No nos tomemos el pelo ya más. Não quero mais brincadeira. Pero cuando la vida urge, aceptó el consejo del último mono, el siervo. Mas quando a vida torna as coisas urgentes, ele acabou aceitando o último conselho. Se lavó en el Jordán y se curó. Foi, se lavou no Jordão e se curou. Habría podido romperse la confianza, el fiarse de otro, del designio de otro, en cualquier momento de todos los pasos. A confiança poderia ter se rompido em qualquer momento desses passos, ter confiança nesse outro. Porque lo que quiere el Señor no es tanto responder a tu necesidad, que ya lo pensará Él cómo te responde. Porque o que o Senhor quer não é tanto responder à tua necessidade, sino que tú aprendas a fiarte de Él. mas que você aprenda a confiar nele. Y sin haberte desafiado así a la grande, no habrías podido aprender a fiarte. E se ele não tivesse desafiado tão grandemente assim como ele o fez, você não teria aprendido isso. Por eso, cuanto más nos desafía, más nos pone a la prueba. Quanto mais nos desafia, mais nos põe à prova. ¿Cuántas veces me ha pasado, como a ti? Para mim, aconteceu muitas vezes, como para você. Y ahora, ¿cómo conseguirá salir, tirarme fuera, o sea, resolver esta situación, este lío en que me ha metido? ¿Cómo conseguirá? Agora, como ele vai conseguir me tirar dessa confusão que ele me colocou? Como ele irá conseguir Solucionar esta situación. resolver essa situação? ¿Y cuántas veces me he encontrado como tú? E quantas vezes eu me encontrei numa situação como a tua? Cuando le he visto cómo lo ha resuelto, E, de un modo absolutamente imprevisto, e como eu vi como ele resolveu de forma imprevista, dice, pero ¿por qué te preocupas? Si penso yo a esto. me dizendo, mas por que você se preocupa? Sou eu que cuido disso. Pero si esto te lo hubiera hecho al principio, Mas se eu tivesse dito isso para você no começo, no habrías aprendido a fiarte. você não teria aprendido a confiar. O sea, es un aprendizaje humanísimo, É um aprendizado muito humano, porque tienes que pasar por todos los momentos oscuros de desaliento, de preocupación, de rabia, todo, es humanísimo, todos los factores humanos entran en el proceso. porque tem que passar por um processo cheio de fatores humanos, escuridão, raiva, tudo. Porque si no pasara por el proceso, por todos los procesos humanos, no sería humana nuestra certeza. Porque se não passasse esse processo, por todos os processos humanos, a nossa certeza não seria humana. Y por tanto, no creceríamos en la certeza
de que hay alguien que se preocupa de nosotros. E não cresceríamos na certeza de que existe alguém que se preocupa conosco. Por eso, cuanto más desafiados estamos, más tenemos que hacer este trabajo de fiarnos. Quanto mais somos desafiados, mais temos que fazer este trabalho de confiar. Porque tú lo cuentas ahora aquí en 5 minutos, ¿no? Pero tú sabes mejor que nadie, como yo lo sé cuando me pasa a mí, las noches sin dormir, la preocupación, cuando miras a tu mujer, cuando miras a tus hijas, cuando vas a trabajar, cuando te cansas, o sea, Porque você conta ¿por aqui cuántos meses? em 5 minutos, mas que eu também sei porque me aconteceu, quanto isso te abateu quando você olhava a tua esposa, quando você olhava as tuas filhas, quando você não conseguia dormir. Porque el problema no es resolver esta situación, sino darnos cuenta que existe alguien que no nos ha dejado solos. O problema não é resolver essa situação, mas dar-se conta que existe alguém que não nos deixou sozinhos. Porque esto del trabajo a lo mejor se puede resolver más pronto, más tarde, se puede resolver. Porque a questão, eis o trabalho, porque os problemas podem ser resolvidos mais cedo ou mais tarde. Pero hay otro problema que no se puede resolver, Mas há um outro problema que não pode ser resolvido: la muerte. a morte. Y si no hemos aprendido a fiarnos, imaginaros cuando llega el problema de la muerte. E se a gente não aprender a confiar, imaginem o que vai ser quando chegar o problema da morte. O cuando muere una persona de modo dramático, inesperado. Ou quando morre uma pessoa de forma inesperada ou dramática. Y que todas las razones que tú decías, ¿no? Todas las preguntas que surgen, ¿no? E todas as perguntas que surgem, ou as razões que No você son dizia, suficientes, elas não são suficientes. como me ha pasado esta semana, Isso aconteceu comigo esta semana. que murió un amigo mío en Italia y imaginaros toda la provocación que eso significa, ¿no? Um amigo meu, esta semana, morreu na Itália. E isso foi uma enorme provocação. Y cuanto más imponente y dramático es el hecho, más te provoca la pregunta, más quieres comprender por qué. E quanto mais dramático for esse fato, mais você quer entender o porquê. Y por tanto el desafío delante al cual se encuentra la razón, el porqué, el desear comprender, más se siente incapaz de responder. Então, o desafio diante do qual a razão se encontra é um tal que é mais difícil de ser respondido. Y no te da paz, Y no no- encuentras, porque la razón no llega a entender. E não te por dá qué paz, sucede una cosa así. porque você não consegue entender o porquê, a razão. Y entonces estamos como perdidos. E aí estamos como perdidos. Y cuando encuentras en una situación así, no hay nada que hacer. E quando você se encontra diante de uma situação assim, não há nada a ser feito. Porque la razón es como derrotada. A razão Que fica no- derrotada. Que todo el interés, toda tu preocupación por dar una respuesta es insuficiente. No consigues dar una respuesta adecuada que te deje en paz. Porque toda a tua razão, toda a tua necessidade de dar uma resposta não dá conta, você não consegue encontrar uma razão que te dê paz. Porque aquí el trabajo lo puedo encontrar, pero una persona que ha muerto ya no lo puedo recuperar. Porque você pode vir até encontrar um trabalho, um emprego, mas uma pessoa que morre, você não consegue mais recuperá-la. Y entonces el drama llega a su nivel más alto. Aí então o drama chega a um nível mais alto. Entonces, de nuevo, ¿no? La ternura del misterio con nosotros, de Cristo con nosotros, E aí novamente a ternura do mistério, a ternura de Cristo para conosco, toma una iniciativa toma iniciativa que nos desconcierta, que nos desconcerta. porque en vez de darnos una explicación, Pois a verdade é que não é uma explicação. llena
nuestra vida con una presencia que es la explicación hecha carne. Mas ele preenche a nossa vida com uma presença que é uma explicação feita carne. Como cuando iban a enterrar aquel hijo de su madre que era viuda y aparece Jesús. Como quando iam enterrar aquele menino, filho de uma viúva, e aparece Jesus Que le dice, mujer, no llores. e diz a ela: mulher, não chores. Qué impresión que en esa situación, con todas las preocupaciones, con todos los pensamientos, las consideraciones de aquella mujer que era viuda además, Que impressão, que impressionante. Aquela mulher com todas as preocupações que tinha diante de si, que era viúva e sozinha, que se impone delante una presencia o fato de se impor diante dela uma presença que responde y en la que la razón encuentra paz. e que lhe responde, ou melhor, que a razão, diante da qual a razão encontra paz. Como dice San Pablo, ¿no? La respuesta a la muerte Como diz São Paulo, a resposta à morte no es una explicación. não é uma explicação. La única respuesta a la muerte es ver a uno vivo después de haber muerto. Esta es la única respuesta a la muerte. Todo lo demás son consideraciones que no responden a la exigencia de la razón. A única explicação é ver alguém vivo depois de morto. Tudo mais não é explicação. Os desafío a cada uno de vosotros a pensar si existe una respuesta a la muerte más importante que ver a uno vivo que habían muerto, que habían depositado en el sepulcro. Eu desafio a todos vocês, se há uma explicação melhor à morte do que ver alguém vivo que antes estava morto e sepultado. Por eso nosotros somos más que vencedores por aquel que nos ha amado y le hemos visto vivo. Por isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou e o vimos vivo. Y por eso la razón puede encontrar una respuesta infinitamente más completa de la que yo podía imaginar con una explicación. E aí a razão pode encontrar uma resposta infinitamente mais completa do que eu, com a minha razão, encontraria. Y esto es lo que ninguno nos puede quitar en ninguna circunstancia. Cuando perdamos el trabajo, cuando pasamos por dificultades, cuando estamos angustiados, cuando... E isso ninguém pode arrancar de nós. Quando perdemos o trabalho, quando estamos angustiados. Porque nosotros lo hemos visto vivo. Pois nós o vimos vivo. Y sabemos que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad podrá separarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en la muerte y la resurrección de Cristo. E sabemos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades poderão nos separar do amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Por eso aprender a fiarse así, de un anuncio así, es la respuesta a nuestra dificultad. Por isso, aprender a confiar assim, a um anúncio assim, é a resposta à nossa dificuldade. Y por eso el Señor nos quiere entrenar, a fiarnos. E é por isso que o Senhor quer treinar-nos para a confiança, a confiarmos. Porque si no nos fiamos y esperamos solo en lo que nuestra razón puede responder o nuestras energías, estamos perdidos. Porque se não confiarmos e apostarmos no que a nossa razão é capaz de compreender, ou apostar nas nossas energias, aí estamos perdidos. Amanda. E aí eu vou ler um pouco para vocês como tem sido os últimos meses para mim, minha experiência assim, no movimento. A primeira vez em que vivi uma experiência no movimento, a jornada de início do ano passado. Não fazia parte dos meus planos. Eu estava com uma amiga em uma tarde de sábado e ela me convidou. Disse que tinha certeza de que eu iria gostar. Acho que ela sabia o que estava para acontecer. Eu não tinha ideia. Para mim foi muito comovente o silêncio já no início do encontro. Lembro da beleza das pinturas projetadas, da música clássica. Tudo me atraía, especialmente o silêncio. Era como se tudo me preparasse para algo muito especial. O áudio foi longo, a posição começou a ficar desconfortável.
mas nada me incomodava a ponto de eu querer sair dali. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Só sabia que estava comovida, feliz, me sentindo compreendida. As coisas que eu ouvia pareciam estar sendo ditas para mim, falavam de mim. Naquele mesmo dia, conheci muitas pessoas que realmente queriam saber o que eu tinha achado do encontro, como eu tinha chegado lá, queriam me ouvir. Desde então, tudo mudou. Missas, encontros do movimento, acampamento, escolas de comunidade, espaços de companhia de pessoas que me ajudam a julgar a minha experiência, a fazer memória de para que eu fui feita. Começa um caminho para o batismo. Às vezes me percebo duvidando da experiência que faço, pensando se não seria possível que tudo isso acontecesse em outro lugar. E então vivo um encontro maravilhoso de escola de comunidade, onde tudo que ouço me serve. Encontro amigas antigas que reconhecem algo em mim que também querem viver. Me pedem ajuda para isso. Retomo contato com meu pai. E assim passo a querer ficar mais perto das pessoas. Me interesso mais pelo mundo. Quero ficar disponível para tudo. Entendo que sem a companhia que eu vivo, eu não teria consciência do que acontece para mim. Esse é realmente um ponto sem retorno da estrada. O acontecimento de Cristo me transformou completamente. Eu saí em um sábado qualquer, disse um sim e agora estou aqui. Não posso mais voltar, porque não sou mais quem eu era, mas sou mais eu do que eu nunca pude imaginar ser. ¿Por qué te llamó la atención el silencio, Amanda? Por que o silêncio te chamou a atenção? ¿Qué te llamaba la atención del silencio? O que te chamava a atenção no silêncio? Acho que... ¿Qué implica el silencio? O que implica o silêncio? A sensação que eu tinha era de que ele realmente me preparava, me dava espaço para encontrar alguma Secundario. coisa. Esto es secundario. Isso é secundário. Cuando tú cuando alguna vez te has quedado sin palabras delante de algo, ¿por qué era? Quando aconteceu de você ficar sem palavras diante de alguma coisa, por que isso aconteceu? Porque era algo que eu não conseguia explicar, porque era fora de mim, era maior do que eu. Te lo explico, un ejemplo. Una vez, doctor Alessandri, Uma vez eu estaba en Italia y había ido con un grupo de brasileños y un grupo de mozambicanos a un encuentro como el tuyo, de la jornada de inicio de año. Eu estava na Itália, estava com um grupo de brasileiros e moçambicanos num encontro como a que você participou da jornada de outubro. Y fueron a ver a un sitio donde se veía un monte bellísimo que se llama el Monte Blanco. E foram até um lugar que tinha uma vista lindíssima, da onde se vê uma montanha chamada Mont Blanc. Cuéntalo tú. Enquanto eu caminhava com o grupo, eram 10 universitários, eu pensava que ao chegar lá em cima, eu ia propor para todos eles ficarem em silêncio para prestarem atenção na beleza da vista. E pensava que ia fazer uma proposta de cantarmos juntos para ajudar nesse momento. Quando nós chegamos lá em cima, para minha surpresa, antes de eu falar qualquer coisa e pedir que eles ficassem em silêncio, eles estavam pasmos, boquiabertos, em silêncio, diante daquela vista. Mas dos 10, havia 3, eram 3 portugueses, porque éramos todos de língua portuguesa, eram 3 portugueses mais bagunceiros, que tinham se destacado, tinham se separado do grupo, estavam mais atrasados, e a gente ouvia eles se aproximando, fazendo bagunça, barulho. Então, eu pensei, quando eles chegarem aqui, eu vou propor para eles fazerem silêncio para ver e se darem conta dessa beleza. Só que quando eles chegaram, antes que eu falasse qualquer coisa,
eles também ficaram em silêncio e pasmos diante daquela beleza. Desde que me lo contó no me he olvidado. Nunca mais esqueci depois que ele me contou essa história. Porque el silencio nace de algo que te deja sin palabras. O silêncio nasce de algo que te deixa sem palavras, Que está fuera de ti, que está fora de você, que es tan imponente que te deja sin palabras. que é tão imponente que te deixa sem palavras. Y por eso es verdad lo que dices, esto es lo que te prepara como para estar delante de aquello que está sucediendo. É verdade o que você diz, isso é como te preparasse para estar diante daquilo que vai acontecer. Y entiendo que esto sorprenda porque dice, ¿qué es lo que estarán esperando estos, viendo estos, ¿no? Que les deja sin palabras? E eu imagino que isso seja realmente surpreendente, porque nos vem de dizer o que é que estas pessoas aqui estão esperando a ponto de ficarem assim sem palavras. Porque la mayoría de las veces cuando vamos al estadio, cuando vamos no sé qué, o sea, la gente habla sin parar, ¿no? Porque quando a gente vai num estádio ou vai em algum outro lugar, as pessoas ficam falando sem parar. Lo difícil es encontrar un gran número de personas en silencio. É difícil encontrar um grande número de pessoas que estejam em silêncio. Dice, tú no sabías qué sucedía. Você diz, eu não sabia o que acontecia. Es algo misterioso que estaba sucediendo delante de tus ojos y que te hacía estar feliz. Mas era algo misterioso que estava acontecendo diante dos teus olhos e te fazia estar feliz. Y desde aquel día, por todo lo que oíste después, por este silencio que se había creado, Depois daquele dia e com tudo aquilo que você viu depois, desde aquel momento todo empezó a ser distinto. e por causa daquele silêncio, a partir daquele momento, tudo passou a ser diferente. Y empezaste a participar. Você começou a participar Y a veces dices, te vienen dudas. e você disse, às vezes te vem dúvidas. Y dices, pero en otro sitio no podía suceder lo mismo en otro sitio. E você se pergunta, será que em outro lugar a mesma coisa não poderia acontecer? Y entonces, el hecho de que tú te hagas esta pregunta te hace estar atenta a todos los lugares donde puedes encontrar una respuesta. E o fato de você se colocar essa pergunta te faz ficar atenta para ver outros lugares onde você pode encontrar uma resposta a isso. Y entonces, este desafío de la pregunta, ¿no? Te hace darte cuenta de qué es lo que sucedía allí que no sucede en ningún otro sitio. E esse desafio da pergunta faz com que você se dê conta do que é que estava acontecendo ali que não pode acontecer em outro lugar. Y es bellísimo que el misterio no nos ahorre las dudas, no nos ahorre las preguntas. É lindo o fato de que o mistério não nos poupa as dúvidas, não nos poupa as perguntas. A veces nos asustamos, ¿no? Pero bueno, después de haber visto esto tan estupendo, tan extraordinario, ¿por qué me viene la pregunta o por qué me viene la duda? Às vezes a gente se assusta e a gente se diz, mas se eu vi algo tão estupendo, tão extraordinário, por que me vem essa pergunta, por que me vem essa dúvida? Porque quiere que como él aprenda a fiarse, tú aprendas a razonar, aprendas a usar la razón en toda su densidad. Porque como ele quis para o Lavo que ele aprendesse o que é confiar, ele quer que você aprenda a usar a razão. Aprendas a estar atenta, a ver si en algún otro sitio sucede eso. Aprenda a ficar atenta para ver se em algum outro lugar o mesmo acontece. Porque era como los discípulos, que cuanto más, después de haberle encontrado, cuanto más personas se encontraban, más dice, pero este no es igual. Porque era como aconteceu com os discípulos. Depois de o terem encontrado, quanto mais pessoas o encontravam, eles ouviam dizer, mas esse cara é único. No hemos visto una cosa igual. Nunca vimos uma coisa semelhante. ¡Qué certeza! No porque fueran como personas que se creen ingenuos
como diríamos hoy, ingenuo, eres un ingenuo. Basta que suceda esto y tú te fías como un tonto, como un niño. Imagine a certeza deles. Eles não são aquilo que hoje acusam de eram uns ingênuos, uns bobos que acreditavam em qualquer coisa como crianças. En cambio, si tú un día y otro día tienes esta pregunta y vuelves la pregunta y le vuelves a ver y no encuentras y dices, pero ¿por qué no encuentro outra coisa como esta? Mas se ao contrário, se você tem essa pergunta e um dia ela volta e no outro dia ela volta e você não encontra nenhum lugar onde exista essa mesma coisa, você se pergunta depois, mas quem é ele? La misma pregunta que sucedía a los discípulos, ¿quién es este que hasta el mar y las olas le obedecen? A mesma pergunta dos apóstolos, quem é esse homem a quem até os mares e as nuvens respondem? Quem é este que deixa todo mundo em silêncio? Pero no un silencio vacío porque estoy aburrido, no, es un silencio lleno de una presencia, como lleno del Monte Blanco. Mas não é um silêncio vazio, como se a gente tivesse entediado. É um silêncio cheio como do Mont Blanc, que te hace feliz, que te deixa feliz. que es distinto del silencio que la mayoría de la gente no soporta, que huye y Que- pone las radios inmediatamente. Que é muito diferente do silêncio que a maioria das pessoas não suporta, que de tal forma que elas ligam o rádio para preenchê-lo rapidamente. Que pone el WhatsApp, ¿no? Que ve la televisión, que enciende la radio en la máquina. O sea, Acessam o WhatsApp, ligam a televisão, ligam o rádio no un carro. silencio vacío. É um silêncio vazio. El silencio tuyo es un silencio diverso, es un silencio lleno de una cosa diversa. Aquele teu silêncio é diferente. É um silêncio cheio de algo distinto, diferente, Que te desafía tu razón. que chega a desafiar a tua razão. Y para poderlo reconocer, te das todas estas preguntas para que tú te des cuenta qué hay allí de distinto y de diferente de todo lo demás que has visto. E ele te dá todas essas perguntas para que você chegue a responder e reconhecer o que existe ali de diferente. Y esto es una fe humana. Essa é Un uma, reconocimiento de algo que no lo haces sin implicar toda la razón. essa é uma fé humana que acontece, na qual é necessário implicar a razão. Todo lo contrario del ingenuo. É o oposto do ingênuo. Todo lo contrario del superficial que se contenta con cualquier tipo de respuesta. É o oposto do superficial que fica contente com qualquer tipo de resposta. Que aparca las preguntas porque no sabe cómo responder. Que afasta-se das perguntas porque não sabe como responder. Cuanto más deja la pregunta viva en ti, Quanto mais a pergunta for deixada viva em você, más certeza en la diferencia de lo que has encontrado. maior vai ser a certeza sobre a diferença daquilo que você encontrou. Nosotros los cristianos no somos una panda de ingenuos cretinos que creemos en lo que no vemos. Nós cristãos não somos um bando de cretinos, ingênuos que acreditam em coisas que não se veem. Nosotros creemos con la totalidad de la razón. Cremos com a totalidade da razão. Y hace falta ser desafiados con todas las preguntas, con todas las dudas, para que nosotros podamos hacer un gesto de fe finalmente humano. E é necessário ser desafiados com todas as perguntas para que a gente tenha um gesto de fé finalmente humano. Si no, no sería justo hacerlo. Do contrário, não seria justo fazê-lo. No sería digno de tu humanidad. Não seria digno da tua humanidade, No sería digno de tu dignidad de mujer. da tua dignidade de mulher, No sería digno de nuestra dignidad de hombres y mujeres. da nossa dignidade de homens e mulheres. La cuestión que nosotros tenemos que aprender que todo este proceso es la única posibilidad de que la fe sea finalmente humana. A gente precisa se dar conta que esse processo é a única possibilidade para que a nossa fé seja finalmente humana. Y por eso el Señor no nos la ahorra. E por isso o Senhor não nos poupa. Porque si te la ahorrara,
no sería humana, Se te poupasse, não seria humana, sería superficial. seria superficial. Y un día dices que sí y al día siguiente dices que no porque cambias el humor. E um dia você diria sim, no outro dia você diria não, porque mudou o teu humor. Cuando me lo siento, lo reconozco. Cuando no lo siento, no lo reconozco. Quando eu sinto, eu o reconheço. Quando não sinto, não o reconheço. ¿Y tú lo harías eso con tu madre? Você faria isso com a tua mãe? Cuando no la sientes es porque no me quiere. Y cuando la siento es porque me quiere. Quando eu sinto, quer dizer que ela me ama. Quando eu não sinto, quer dizer que ela não me ama. ¿Tú puedes hacer esto con tu madre? Você pode fazer assim Não. com a tua mãe? No lo podemos hacer con nuestra madre. Com as nossas mães a gente não pode fazer Por isso. eso cuando alguien me cuenta estos rollos, ¿no? Que es ingenuo, digo, mira, déjate de la Trinidad, la Virgen, el Espíritu Santo. Mira, si esta noche antes de dormir puedes decir si tú quieres a tu madre. Por isso, quando alguém começa a me falar que isso é ingenuidade, etc., eu falo, deixe de lado a Trindade, Nossa Senhora, e me diga, se hoje de noite, antes de você dormir, você pode dizer que ama a tua mãe. ¿Puedes irte a dormir sin decir si tu madre te quiere? Você pode ir dormir hoje sem dizer se tua mãe te ama? Porque uno que ha vivido una relación con su madre normal no puede irse a dormir sin decir tengo la certeza de que mi madre me quiere. Porque qualquer que tenha vivido uma relação normal com a mãe pode ir dormir todos os dias afirmando: tenho certeza que minha mãe me ama. Porque tu certeza está llena de toda una serie de hechos que te han permitido verlo en acción. Porque a tua certeza está cheia, preenchida de uma série de fatos que fizeram a tua razão ver. Y por eso no puedes dar espacio después a cuando cambias de humor decir no me quiere. Por isso não tem espaço você dizer, ela não me ama porque o teu humor mudou. Como cuando no sentimos a Cristo y decimos no lo siento, no me quiere. Quando a gente não sente Cristo, a gente diz, eu não estou sentindo Ele não me ama. Hay ciertas cosas que en las relaciones humanas más elementales nosotros no lo podemos hacer. Tem coisas que nas relações humanas mais elementares a gente não pode fazer. ¿Por qué no lo podemos hacer con la madre y lo podemos hacer con Cristo? Mas se a gente não pode fazer isso com a mãe, por que a gente pode fazer isso com Cristo? Porque el reconocimiento de la madre está hecho de haber atravesado todas las circunstancias, cuando llovía, cuando hacía calor, cuando estabas triste, cuando estabas mala, cuando tenías hambre, cuando tenías miedo, todo, lo has atravesado todo. ¿Por y qué? has visto allí que la madre resistía. Porque a certeza com a mãe nascia porque você viu acontecer isso quando você tinha medo, quando você estava triste, quando chovia, quando fazia calor. Em todas as circunstâncias você via que aquele fato resistia. Y para ponerlo en cuestión no bastaba que cambiaras el humor. E para pôr esse fato em questão não era suficiente a mudança do teu humor. Pero nosotros queremos una fe que no tenga este recorrido. E a gente por acaso quer uma fé que não precise desse percurso. Y por tanto, apenas cambiamos de humor y no lo sentimos, decimos, no existe. E então a gente muda de humor e não sente, e aí a gente diz, não existe. Y confundimos la fe con el sentimentalismo y el cambio de humor. E a gente confunde a fé com o sentimentalismo e a mudança de humor. Esto no es la fe, esto es una toma de pelo. Isso não é fé, isso é brincadeira. Es simplemente no haber hecho en serio el camino que nos lleva a la certeza, como hemos hecho con nuestra madre. É simplesmente não ter feito seriamente o caminho da certeza que nós fizemos com a nossa mãe. Por eso, Amanda, da gracias siempre que te vengan preguntas. Por isso, Amanda, fique sempre grata quando as perguntas te vierem. Como Olavo, con todas las dificultades, porque esto nos entrena. Também como Olavo com as suas dificuldades, porque isso nos treina. Entonces uno está agradecido de que le vengan todas estas cosas, que el misterio no me las ahorre, E, para que yo lo pueda ver al vencer
a cualquier pregunta, a cualquier duda, a cualquier situación, vencer en la realidad, no en mis pensamientos, en la realidad. E eu fico grata que o mistério não me poupe essas coisas para que eu possa vencer na realidade, dentro da realidade. Porque estos momentos, recuerdo siempre de la Virgen, Porque esse momento eu lembro sempre de Nossa Senhora, ni a la Virgen se lo ahorró. nem Nossa Senhora foi poupada. Porque después de decirle el anuncio del ángel, Porque depois do anúncio do anjo, el ángel se fue o anjo a deixou y la dejó sola. e deixou ela sozinha. Y figúrate cuántos pensamientos le vendrían. E imagine quantos pensamentos ela teve. Sería como humana como tú. Ela era humana como você? A veces nos pintamos a la Virgen como si fuera simplemente el agua bendita, o sea, como si no le sucediera nada. A gente às vezes tem uma imagem de Nossa Senhora como se para ela não acontecesse nada. Y el misterio no se la ahorró. Mas o mistério não poupou Nossa Senhora. Y qué drama, ¿no? En aquel momento que solo ella lo sabía, E pense aquele momento, só ela sabia do que aconteceu. podría dejarse llevar de todas las dudas, Poderia se deixar levar por todas as dúvidas. como le pasó a San José. Afinal, isso até aconteceu mesmo com São También le José. pasó lo mismo a San José con las dudas, As dúvidas pero no se le ahorró. não lhe foi poupado. Y eso hizo que creciera una fe capaz de resistir después cualquier cosa. E isso fez nascer uma fé capaz de resistir depois qualquer coisa. Por eso, cuando a veces el misterio nos deja en esta situación, Por isso, às vezes, quando o mistério nos deixa nessa situação, es para permitir en nosotros este espacio para que entre dentro de nuestras vísceras, é para, de los pliegues más íntimos de nuestro ser. é para deixar espaço que entre nas nossas vísceras, nas pregas mais íntimas do nosso ser, En nuestra humanidad más profunda, na nossa humanidade mais profunda, como lo de tu madre. como a tua mãe. Y esto es lo que hace que podamos crecer en la fe en cada una de las circunstancias, en cada uno de los desafíos que en la vida tenemos que afrontar. E é isso que permite que possamos crescer na fé em cada uma das circunstâncias e desafios que temos que enfrentar. Y por eso uno está agradecido, en el tiempo está agradecido de que no le ahorre nada de este camino. E no tempo a pessoa fica grata porque nada no caminho lhe foi poupado, Porque eso lo único que hace es robustecer la fe. porque teve como êxito o fato de tornar a fé mais forte. Buena aventura. Boa aventura. Às vésperas do segundo turno das eleições de 2018, conversei por WhatsApp com uma amiga que estava muito, mas muito mesmo, inconformada com os rumos que as coisas iam tomando. Eu respondi a ela literalmente: 2 candidatos que eu nunca escolhi. Os 2 representam valores contrários à minha experiência. A coisa positiva nesse momento que vivemos é que está nos forçando, pelo menos para aqueles que se dispõem a isso, a vasculhar e descobrir aquilo que realmente interessa, o que é inegociável para cada um de nós. Ela me respondeu que só eu mesmo para achar algo positivo naquela situação. Foi, de fato, um momento muito difícil para uma grande parte da população brasileira e eu me incluo nisso. Por exemplo, eu nunca tinha chorado no dia da eleição e nunca pensei que fosse passar por isso. Mas naquela vez eu não me contive e chorei. Percebo que a percepção de que aquele momento era, de fato, um momento em que os corações iam se revelar, como diz no Evangelho, foi justa. E essa revelação dos corações foi algo muito triste para mim, porque a quantidade de pessoas que cortou relacionamentos, indispôs-se com seus amigos,
que pensavam diferente, ofendeu-se mutuamente, foi muito grande. Ou seja, o que estava lá no coração era muito distante da experiência de fé que fazíamos. Pois estamos juntos por causa de Cristo, não por causa do Haddad ou do Bolsonaro. Ou não. Entendi. ¿Os dais cuenta Vocês se dão conta que la fe, basta que el resultado electoral, para que prevalezca sobre la fe, sobre el reconocimiento de los que somos llamados a reconocer a Cristo? Es impresionante. É impressionante que o resultado eleitoral venha ficar por cima daquilo ao qual somos chamados a reconhecer juntos, que é Cristo. Basta que la fe se sienta desafiada por el resultado electoral, la fe no cuenta. A fé, basta ela ser desafiada pelo resultado eleitoral e ela deixa de contar. Puede ser el estado de humor, puede ser los resultados electorales, puede ser una enfermedad, puede ser el trabajo, puede ser lo que queráis. Pode ser um estado de humor, de ânimo, pode ser o trabalho, pode ser o resultado da eleição, pode ser qualquer coisa que vocês queiram. Solo queremos un tipo de resultado que nos ahorre la fe. A gente quer um tipo de resultado que nos poupe a fé. Que no tengamos que hacer el recorrido que un resultado como este nos fuerza a hacer. A gente quer ser poupado de fazer o percurso que um resultado como esse nos obriga a fazer. Es decir, ¿qué papel tenemos los cristianos en una situación como la que estáis viviendo vosotros? Por exemplo, qual é o papel dos cristãos numa situação como essa que vocês estão vivendo? Otros en Estados Unidos, otros en Italia, otros en España, otros en Rusia. Ou outro nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália ou na Rússia? O amigos en Venezuela. Ou os nossos amigos na Venezuela? ¿Entendéis por qué sin el recorrido humano de la fe, Vocês se dão conta que sem o percurso humano da fé, cualquier cosa la derrota? qualquer coisa é capaz de derrotá-la? Y además pensamos que tenemos razón, porque los resultados lo demuestran. E a gente acha que a gente tem razão, porque afinal o resultado Eres tú la demonstra. única que ves algo positivo. Você é a única que enxerga algo positivo. Sí, es positivo porque al menos nos damos cuenta que nosotros tenemos más fe en el resultado electoral que en Cristo. Esto sí es que es positivo, porque nos damos cuenta hasta qué punto nuestra fe es débil. Sim, é positivo porque demonstra que a gente tem mais fé no resultado eleitoral do que em Cristo. Isso revela quão frágil é a nossa fé. Y a lo mejor esto nos hace ponernos a hacer un camino en la fe. E isso nos obriga a fazer um caminho de fé. Pero como tantas veces esperamos más en que nosotros nos ahorren con el resultado electoral el camino de la fe, pues cuando nos encontramos que no nos lo resuelven, pues nos enfadamos. E a gente espera que ser poupado com o resultado eleitoral e quando isso não acontece entre nós nos irritamos. ¿Quién dice que esto, un desafío a veces como el que tuvimos delante del trabajo, delante de la enfermedad, delante de una situación política, no se nos da justamente para ver dónde tenemos nuestra esperanza? Então, um desafio diante do trabalho, diante da doença, diante do resultado eleitoral, nos é dado para que se revele a nós onde pomos a nossa esperança. No es que sea igual un resultado que otro, no nos confundamos, Por favor, não nos confundamos. Não estou dizendo que um resultado é igual ao outro, sino que nosotros en cualquier situación podemos vivir la fe y podemos entregar nuestra vida a aquello a lo que vivimos y al servicio de los demás, como los primeros cristianos han hecho durante años y durante siglos, donde no tenían ninguna posibilidad de tocar la pelota. Mas En el partido, imaginaros por siglos en el Imperio Romano. o que eu quero dizer é que em qualquer situação a gente é capaz de viver como os primeiros cristãos no Império Romano, que por séculos viveram distantes de qualquer relação com o poder.
En ningún momento de la historia la fe cristiana se ha difundido más como en ese momento. E, no entanto, em nenhum outro momento da história cristã a fé se difundiu tanto como no Império Romano. ¿Nosotros para qué estamos en el mundo? ¿Para qué se nos ha dado la gracia de la fe? Por que estamos no mundo? Por que recebemos a graça da fé? ¿Cuál es lo que nosotros podemos compartir con nuestros hermanos los hombres? O que podemos compartilhar com nossos irmãos homens? En un resultado electoral que hoy es y mañana deja de ser. É um resultado eleitoral que hoje está aí e amanhã vai deixar de estar? ¿Qué sirve esto para afrontar la muerte, para afrontar la vida, para afrontar las dificultades, para afrontar la familia, para afrontar el despertarse por la mañana? Mas como isso nos ajuda a enfrentar a morte, a família? Como isso me ajuda a eu acordar amanhã de manhã? Y esto nosotros que hemos recibido el don de la fe, imaginaros los demás cómo estarán perdidos. E isso acontece conosco, recebemos o dom da fé. Imaginem quão perdidos estão os outros. Pero el Señor no nos lo ahorra, por algo será. Mas o Senhor não nos poupa. Isso deve ser por algum motivo. Muchas gracias. Obrigado. Julián, queria... É um aviso, mas com uma pergunta. Porque daqui a pouco teremos os exercícios da fraternidade, não? Do movimento. Queria te perguntar, que gesto é esse para você? Que proposta faz para nós esse gesto? Eu vejo que, às vezes, tem um sinal, por exemplo, que quem está inscrito na fraternidade chega a fazer a inscrição 3 dias antes, ou às vezes não consideramos a importância que esse gesto tem, como falamos no início, né? Eu acho que vendo o testemunho do caminho que ele nos deu hoje, assim, eu quase quebra a mesa. ¿Os interesa una aventura como la que hemos visto esta tarde? Você se interessa por uma aventura como aquela que a gente viu hoje à tarde? Si os interesan los ejercicios de la fraternidad, es para esto. Se vocês se interessam, é para isso que servem os exercícios da fraternidade. Que no tenemos nada que hacer en el fin de semana. Não é porque a gente não tem nada para fazer no final de semana. Podríamos llenar con 1000 otras cosas. La cuestión es que no tenemos otra cosa más interesante que hacer que continuar haciendo este camino juntos, porque es lo único que nos permite afrontar todas las dificultades del vida. A gente poderia preencher o final de semana com outra coisa, mas não tem nada mais interessante do que a gente gastar tempo vendo isso que preenche a vida. El que quiera irse a la playa, pues que después vea si eso le sirve para afrontar las dificultades que tiene cada día. Quem quiser ir para a praia, vá e depois verifique se isso ajuda a enfrentar as dificuldades do cotidiano. Y le esperamos el año que viene. E a gente espera essa pessoa o ano que vem. Después que ha comprendido que la playa no le sirve para nada. Depois que ela entender que a praia não serve para nada. Ok. Melhor aviso não tinha, né? Bom, então, queria agradecer a todo mundo que participou, em particular, quero agradecer ao Julián por hoje.